Gente, nós estamos aqui, estou aqui para falar sobre plano cartesiano. O que seria plano cartesiano, né? O que seria isso daqui, olha, o plano cartesiano? Para que ele serve? Primeiro vamos saber para que ele serve, né? Esse plano aqui, vocês já devem ter visto em filme de guerra, para localizar um navio no mar. Não tem essa cruzinha, né? Isso aqui serve para localizar qualquer ponto num plano qualquer. Tá? Qualquer que seja o lugar que estiver o ponto, você localiza ele. Ele serve para localizar. O nome dele é plano cartesiano, porque é o sobrenome do seu inventor, que é o matemático René Descartes. Em homenagem a ele, é o nome que recebeu o plano cartesiano. Vamos ver como é que funciona. É uma superfície, o plano é uma superfície que tem duas dimensões, né? Duas dimensões. Uma formada pelo eixo X, e a outra dimensão é formada pelo eixo Y, tá? O eixo X, gente, é uma reta numerada, uma reta numérica. Como toda reta numérica, tem o zero, fica no meio. À direita, os números positivos, infinitos, até infinito. E à esquerda, os números negativos, até o infinito negativo. Os eixos não têm fim. E esse eixo X, ele fica sempre na horizontal para formar o plano cartesiano. E aí vem o eixo Y. O eixo Y, ele também é uma reta numerada, tá? Só que ele fica na vertical. Como ele fica na vertical, ele tem o zero no meio, acima os números positivos, até o infinito, e abaixo do zero, os números negativos. Bom, todos os dois eixos são retas numeradas. Eles se cruzam nesse ponto chamado origem, e eles formam um ângulo de 90 graus. O eixo X com o eixo Y formam um ângulo de 90 graus. E eles se cruzam na origem, no ponto zero. O eixo Y é chamado de eixo das ordenadas, só nomenclatura, tá? E o eixo X é chamado eixo das abscissas. Bom, este plano cartesiano, para ele poder localizar todos os pontos, ele divide o plano em 4 partes, 4 quadrantes, tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto, contado a partir da direita, em sentido anti-horário, é contado os quadrantes. Percebam que no primeiro quadrante tem os números positivos do eixo X e positivos do eixo Y. Fica no primeiro quadrante. No segundo quadrante, já vai ficar os negativos do eixo X e os positivos do eixo Y. No terceiro quadrante, os negativos dos dois eixos, do X e do Y. E no quarto quadrante, positivo em X, negativo em Y. Vamos ver como é que funciona, gente? Por exemplo, o ponto A. Esse ponto A, ele é formado, todos os pontos que a gente vai colocar no plano, ele vai ter 2 números. Esse número é um par de números, é chamado par ordenado. Par, porque são 2. Ordenado, porque tem que ser nessa ordem aqui, ó. O primeiro elemento do par é do eixo Y. E o segundo elemento do par é sempre o número do eixo Y. O primeiro elemento, desculpa, é do eixo X. E o segundo elemento é sempre do eixo Y. Por isso que o par é ordenado. Os números têm que vir nessa ordem. X e depois Y. Vamos ver como que funciona? Vamos ver como é que funciona. Marcar os pontos. Todos esses pontos. Até o I do plano cartesiano. Vamos ver. Ponto A. 2, 3. Olha o par ordenado aqui. Primeiro no eixo X. Depois no eixo Y. No eixo X eu pego o número 2. Aqui é o 0. 1, 2 no eixo X. Vou andando até o 3 do eixo Y. 3 do eixo Y é para cima. 1, 2, 3. Aonde ele se encontra em linha reta é o ponto A. Ponto B. Menos 2 em X, 4 em Y. Lá no eixo X está o 0, menos 2 e 4 positivo no Y. Então, eu vou subir até o 4 em linha reta. Vou rebater aqui o 4 de Y. Ponto B. Ponto C, olha só, é menos 1 nos dois eixos. Ó. É negativo nos dois eixos. Menos 1 em X e menos 4 em Y.
Então, no eixo X eu pego menos 1, no eixo Y menos 4, ando em linha reta, um ao encontro do outro. Aonde eles se encontram é o ponto C. Ponto D, 5 em X e menos 2 em Y. Então, no eixo X procuro o 5, tá aqui. No eixo Y desce menos 2, em linha reta também, eles se encontram aqui. Ponto E, esse ponto E já é diferente. Em Y ele vale 0, significa, gente, quando um desses dois números do par for 0, significa que o eixo está em cima do eixo, que o ponto está em cima do eixo X no número 3. Por quê? Porque só o número 3 que tem, o outro é na altura 0. A altura 0 é aqui, ó, a altura 0 de Y. Então, o ponto está em cima do eixo X, no número 3, tá aqui, ponto E. Agora o ponto F, em cima do eixo X também, porque o Y é 0, mas no número menos 4, tá aqui o ponto F. Ponto G, aí já trocou, ó. Agora ele está em cima do eixo Y, porque na altura de X é 0. Então, em cima do eixo Y, no número 5. 1, 2, 3, 4, 5, ponto G, ó, altura 0 do X. Ó. Ponto em cima de eixo, um dos números vale 0, tá? Ponto H fica no menos 2 em cima do eixo Y. Em cima do eixo Y, lá no número menos 2, ponto H. E o ponto I, 0, 0. 0 em X, 0 em Y. Lógico que é a origem do plano cartesiano. Agora, é importante observar o seguinte. Esse par ordenado, que corresponde a qualquer ponto do plano, é chamado de coordenadas do ponto, tá? Você quer saber onde um ponto se localiza? Onde que fica o ponto A? Me dê suas coordenadas, seu valor em X e seu valor em Y. Aí você forma essa dupla de número que é chamado coordenadas do ponto. Tá bom, gente? Beleza? Só isso. Tchau, tchau.